Olá, gostaria de cumprimentar a todos e todas. Meu nome é Emila Grisende Garcia, sou doutora em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente curso pós-doutorado na Universidade Federal de São João del Rei, Minas Gerais, Brasil. É um grande prazer e uma honra fazer parte do quarto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos. Essa comunicação, ela integra a minha tese de doutorado, vencedora do Prêmio CAPES de 2023, intitulada Censura Negociada. Nessa pesquisa, eu analisei as telenovelas de autoria de um teledramaturgo engajado, chamado Dias Gomes, veiculadas pela Rede Globo de TV no horário das 22 horas, observando-as como resultado de uma complexa negociação estabelecida entre a emissora, seus interesses de mercado, entre o autor, politicamente engajado, e a censura de versões públicas, no intervalo dos anos de 1969 a 79, os anos mais repressivos da ditadura militar brasileira. Sob o título O Brasil se vê na Globo, buscarei evidenciar nessa fala as estratégias de negociação empreendidas pela emissora, Rede Globo de TV, com o regime militar ao longo da década de 70. A televisão aqui no Brasil, ela vai se desenvolver enquanto meio de comunicação e entretenimento somente na década de 1950, em um contexto que era marcado pelo crescimento do parque industrial e dos centros urbanos. Apesar de ser impulsionada pela iniciativa privada, a televisão ela vai se desenvolvendo com estreitos laços com o poder público. Assim, ao longo da década de 70, em plena ditadura militar, a televisão ela vai se projetar no cenário nacional como um espaço eletrônico privilegiado e estratégico para a transformação de sensibilidades, para a constituição de imaginários e de modos de consumo. A televisão ela vai se tornar o maior veículo midiático de alcance da indústria cultural e vai deter inegável poder sociopolítico, impetrando grande poder de fixação na memória social, sendo imprescindível para a estruturação da identidade brasileira. Aqui eu trago a fala de um pesquisador, Eugênio Bussi, que ele vai falar que a televisão ela pode ser compreendida como um sistema complexo que fornece um código pelo qual os brasileiros se reconhecem como brasileiros. Ela domina o espaço público, a esfera pública, de tal forma que sem ela, ou sem a representação que ela propõe para o país, se torna quase impossível o entendimento nacional. Assim, logo após o golpe civil-militar de 1964, houve uma reconfiguração da paisagem televisiva decorrente do interesse sociopolítico do Estado autoritário sobre o meio. Então, o Estado ele vai ser orientado pelo princípio de tutela do cidadão e da moral pública, ele vai ser amparado por uma concepção paternalista da vida social e vai assumir a função de proteger os cidadãos dos efeitos decorrentes da exposição de representações políticas divergentes ou mesmo de mensagens consideradas subversivas ou imorais. Assim, em um contexto violento, sem liberdade política, marcado por um alto nível de exploração das forças produtivas, era imprescindível ao regime militar veicular a imagem que o país estava imerso em um ambiente de estabilidade, desenvolvimento e harmonia social. Por meio da censura, o regime militar buscou consolidar e resguardar os códigos simbólicos da cultura política conservadora de qualquer outra representação que expressasse uma ameaça subversiva, tanto na esfera moral quanto na dimensão ideológica. A televisão, assim, nesse contexto, ela vai ser observada pelos governos militares como um veículo de comunicação estratégico, devido ao seu alcance massivo, sendo indispensável a manutenção do status quo imposto e também para o controle da opinião pública. Enquanto na maioria dos países europeus, como Portugal, a comunicação social vai se fundamentar sobre o monopólio estatal, no Brasil esse espaço comunicacional se desenvolveu de forma privada, no âmbito privado. Esse modelo ele vai permitir a formação de um monopólio empresarial que detém até os dias de hoje um inegável poder sociopolítico, o Grupo Globo. A Rede Globo, ao longo da década de 70, vai ser a emissora que mais vai captar as premissas norteadoras do Estado autoritário. Maria Rita Kell vai observar que a emissora sutilmente vai evidenciar, através da força presente na imagem, determinados padrões de comportamento,
de identificação, de juízo e até mesmo um novo padrão estético, que vai ser compatível com a nova fachada do país, que estava, por sua vez, em vias de desenvolvimento. Sintonizada às exigências do momento, a emissora ela vai modernizar a sua grade programática, a lógica de produção e vai investir em tecnologia de ponta, como o sistema Palm, que vai possibilitar a transmissão em cores. No entanto, essas condições operacionais para a implementação dessa nova tecnologia, ela foi garantida com a contratação de ex-militares, especialistas em engenharia de comunicação, como o diretor técnico do Rio de Janeiro, general Lauro Medeiros, e o coronel Wilson Brito. Por mais surpreendente que pareça, a presença dos militares no quadro de funcionários da emissora não vai se restringir à área técnica, como a gente vai ver adiante. A fim de alcançar a projeção no mercado, a Rede Globo ela vai remodelar os diferentes gêneros programáticos, o que vai garantir uma originalidade estética e narrativa às suas produções. Essa remodelação ela vai ser garantida com a contratação de profissionais provenientes dos meios cinematográficos e do meio teatral, o que vai permitir a apropriação de novas possibilidades expressivas aos programas televisivos, estabelecendo interconexões com outros campos culturais, como a literatura, o cinema e o teatro. Todavia, essa inegável qualidade artística tem um preço à emissora. A maioria desses profissionais eram filiados ao Partido Comunista Brasileiro e compartilhavam suas obras, elementos vinculados ao nacional popular, bem como expressavam críticas à realidade sociopolítica do período. Então, com a contratação desses dramaturgos, atores, cineastas de esquerda, que já estavam, por sua vez, sobre a mira da censura de versões públicas e das agências de segurança interna, o controle e o monitoramento ele vai se voltar para a Rede Globo. Isso vai exigir da emissora uma habilidade de acomodar os conflitos e as tensões entre as produções culturais desses artistas engajados, as pressões do regime militar, bem como de garantir seus interesses de mercado. Conforme vai apontar um dos principais executivos da emissora no período, Walter Clark, após 1968, ele vai falar, a barra pesou e a censura foi fechando o cerco. Até a gente que apoia o regime foi censurada por ele. Ao analisar a cultura política brasileira, o historiador Rodrigo Pato Samota ele vai destacar que aspectos tradicionais do comportamento político vão se perpetuar com significativa incidência durante o regime militar, principalmente por meio de práticas personalistas e por estratégias de consolidação e acomodação. No caso da TV Globo, a emissora vai conduzir tão bem esses arranjos que vai ser a principal beneficiada com os processos de negociação. Em contrapartida, vai conferir a visibilidade e promoção do regime militar. A influência da emissora ela pode ser sentida na atenuação de decisões da censura de versões públicas, que pode ser exemplificada, por exemplo, no caso do processo censório da telenovela Véu de Noiva, que vai ser levada ao ar em 1972. Nesse processo, a emissora ela vai conseguir, a partir de negociação com a alta cúpula do regime, alterar o horário de apresentação indicado pela censura de versões públicas, que tinha delimitado essa telenovela ser exibida após as 22 horas. E a Rede Globo vai conseguir que essa telenovela seja apresentada no horário nobre, o que vai contrariar diretamente as determinações da censura. Isso vai gerar queixas do chefe da censura de versões públicas, o Aloysio de Souza, que vai encaminhar um ofício, esse ofício está resguardado no Arquivo Nacional, para o diretor do Departamento da Polícia Federal, alertando para esses arranjos realizados pela emissora com autoridades superiores, onde ele vai afirmar o seguinte: vale dizer que a Rede Globo vem tentando, e na maioria das vezes, obtendo a derrubada das decisões moralizadoras da censura, em detrimento das demais emissoras que submetem as nossas decisões. Pelo que se tem conhecimento do chefe da censura de versões públicas, a referida emissora de TV se vale de seu conhecimento com autoridades que, muitas vezes, por desconhecerem os critérios e metas honestas e bem intencionadas da censura federal, são envolvidas por argumentos falhos e inverídicos da referida TV Globo. No entanto,
nem sempre as negociações eram tão favoráveis à emissora, buscando assim abrandar as contínuas interdições e minimizar a pressão de órgãos vinculados ao sistema de inteligência nacional, que mantinham um constante alerta frente à presença de subversivos na emissora. A Rede Globo vai recorrer a intensos processos conciliatórios. Esse jogo de acomodações vai ser conduzido pela emissora por meio de intensas negociações, com o intuito de intermediar os processos mais extremos, seja com relação à intervenção junto às agências de segurança interna a favor dos seus funcionários, já que muitos eram acusados de subversão, ou seja, para evitar prejuízos financeiros devido aos vetos incisivos da censura. Assim, a Rede Globo ela vai empregar uma prática muito comum ao repertório político brasileiro, o personalismo, que é um traço da cultura política brasileira que, em detrimento de relações interpessoais na esfera pública, vai privilegiar vínculos pessoais, laços de parentesco, amizade, incluindo a prevalência de relações privadas no processo de negociação. O personalismo conduzido pela TV Globo pode ser sentido tanto nas relações estabelecidas diretamente pelo empresário Roberto Marinho com os agentes do Estado, quanto na criação de uma vasta rede de sociabilidade que incluía militares e civis, com influência ao alto escalão militar. Roberto Marinho vai conseguir direcionar processos de negociação a seu favor, utilizando como trunfo o fato de sua emissora ser a principal tela de visibilidade do regime militar. Segundo o diretor executivo da emissora, João Wallace, Roberto Marinho não admitia imposições diretas frente a pressões do regime e ameaçava: se vocês não me deixarem em paz, eu tiro a Globo do ar. Ou então, rechaçando as intimidações do regime, recorrentemente respondia: tire-me do ar que vocês vão ver o que acontece. A ameaça de cancelar uma concessão de uma emissora de projeção em rede nacional e internacional como a Rede Globo evidenciaria a repressão e a censura, ações autoritárias que o Estado buscava manter nos bastidores. Roberto Marinho muitas vezes vai utilizar de seus vínculos pessoais para estabelecer relações diretas com autoridades-chave do regime, como, por exemplo, seu amigo de infância, o presidente João Figueiredo, Delfim Neto, ministro da Fazenda, e o general Golbery Couto e Silva. O processo de negociação ele também vai ser realizado por civis, por outros intermediários, sejam eles civis ou militares reformados. Nesse caso, a contratação do ex-chefe da censura de versões públicas, Wilson Almeida Guiar, vai expor os artifícios de negociação empreendidos pela emissora, seja para entender o expediente de avaliação interno da censura de versões públicas, seja para utilizar seu inegável poder de influência junto a essa divisão. Outro censor contratado vai ser José Leite Otati, que vai exercer na Rede Globo uma função bem específica. Ele vai coordenar o departamento de autocensura da emissora. Outro executivo que vai ser contratado vai ser o Paulo César Ferreira, que antes de integrar o meio televisivo, era assessor e amigo pessoal do então ministro da Fazenda, Delfim Neto. Paulo César Ferreira recorda em sua autobiografia que na Rede Globo ele era um expert em generalidades, e entre essas generalidades, devido à sua influência, estava a agilização de uma indenização milionária do incêndio da Rede Globo de São Paulo, ocorrido em 69, e a estruturação da Som Livre. A rede de influências da emissora voltada a criar soluções no processo de negociação com o regime ele vai ser completada pela presença do civil Edgardo Manuel Eriksen, diretor do Departamento de Relações Públicas da Globo, e do ex-oficial coronel João Batista Paiva Chaves. A emissora, além das produções televisivas, também zelava pela segurança política de seus funcionários. E havendo situação de risco, intervenções diretas de Roberto Marinho eram efetivadas, nas quais ele fazia ligações diretas com a cúpula do regime, ou mesmo acompanhava pessoalmente os depoentes à porta do DOPS, a fim de impor sua presença. No entanto, um momento de maior distensão dessa relação, desse processo de negociação, foi com a telenovela Roque Santeiro, que foi vetada integralmente, quando ela estava prestes a ir ao ar, e essa, nem mesmo com todas as intervenções com a alta cúpula do regime,
revogaram esse veto, o que levou o Roberto Marinho a expor esse episódio no Jornal Nacional, escancarando para 20 milhões de pessoas a ação da censura federal e as práticas que o regime militar buscava escamotear. Eu encerro por aqui minha apresentação e agradeço muito a atenção de todos.